Declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores em 23 de fevereiro de 2026, período legislativo 2025-2028. Registro que as correspondências estão disponíveis no site da Câmara na forma de relatório e peço a todos os vereadores que já registrem a presença, verifico aqui que todos já registraram. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura de projetos novos, emendas, substitutivos e pedidos de providência. Ofício do Executivo Municipal 059/2026. Poder Executivo solicita a devolução dos projetos de lei números 013 e 017 para ajustes. Ofício interno 004/2026, Bebeto Neves. Indicação de vereador para compor a comissão especial. Ofício interno 005. Só um pouquinho, presidente, saiu fora aqui. Ofício interno 005/2026, Maria Fernanda Passos. Indicação e representação da bancada do Partido dos Trabalhadores na comissão de acompanhamento ao MPRS nas audiências contra o prefeito municipal. Ofício interno 006/2026, Maria Fernanda Passos. Indicação da representação da bancada do Partido dos Trabalhadores na comissão mista de estudo e acompanhamento da tramitação de projeto de lei complementar que institui o novo Código Tributário Municipal. Ofício interno 007/2026, Maria Fernanda Passos. Solicitação de informação sobre a tramitação do PL 003/2026. Ofício interno 008/2026, Renato Balker. Indicação do vereador para compor a comissão especial. Pedido de providência 0031/2026, o Alisson Silva Pinto. Pedido de alargamento da rua Heloísa Tim e manutenção da via, incluindo reparo nos buracos existentes. Requerimento 017/2026, Lisandro Lenz e Maria Fernanda Passos. Realização da audiência pública sobre o Carnaval de 2026 e planejamento do Carnaval de 2027. Serão isso, presidente. Obrigado, vereador Marcelo. Temos um requerimento que eu peço ao segundo secretário faça a leitura, requerimento 017/2026. Requerimento 017/2026. Considerando o evento Carnaval 2026, realizado em nosso município entre os dias 11 de fevereiro e 17 de fevereiro, e a necessidade de estabelecer junto à comunidade um efetivo e franco diálogo para avaliação, proposição de melhorias e construção de alternativas que viabilizem a melhora nas estruturas, serviços, segurança e demais atividades sociais e econômicas que envolvem o Carnaval de Jaguarão. Os vereadores Lisandro Lenz e Maria Fernanda Passos, da bancada do Partido dos Trabalhadores, requerem que seja audiência pública com a presença das escolas de samba, blocos burlescos, conjuntos carnavalescos, bandas, trios elétricos e demais iniciativas culturais, bem como trabalhadores ambulantes, representantes do Poder Executivo e das Forças de Segurança Pública para avaliar o Carnaval de Jaguarão 2026 e iniciar de maneira dialógica o planejamento do Carnaval 2027. Vereadores Lisandro Lenz e Maria Fernanda Passos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, secretário. Passamos, então, para a ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei 001 de 2026, de origem do Poder Legislativo, autoria do vereador Lindolfo Roberto Holdfer, relatores pela Comissão de Constituição e Justiça, vereador
Renato Balck, e pela Comissão de Saúde e Educação, vereador Alisson Pinto. Este projeto institui a Semana Municipal do Tradicionalismo no município de Jaguarão e dá outras providências. Coloco em discussão. Peço que os vereadores que querem se manifestar que façam o registro no sistema. Vereador Lindolfo, com a palavra, por favor. Senhor presidente, vereadores, vereadora, plateia, ouvintes, especialmente ao nosso patrão, Guilherme Balego, aqui presente, CTG Rincão, meu amigo Roger, sua esposa Letícia, um grande abraço do vereador Lindolfo. Esse projeto teve uma conversa com o patrão Guilherme, meu amigo Guima, no início de janeiro, mais precisamente no dia 12 de janeiro, tivemos uma conversa e surgiu a ideia de nós fazer um projeto, de criar uma lei pela história do 27 de janeiro, pela história do desfile alusivo à epopeia, à Rinconada, ao 31 de janeiro, que passou a ser o aniversário da nossa cidade, de criar um projeto de lei de resgatar essa história e que esse projeto fosse mais além, que a Rinconada, o desfile da epopeia, fizesse parte do calendário oficial de eventos do Estado do Rio Grande do Sul. E para isso, em conjunto com o CTG Rincão, montamos esse projeto de lei da Rinconada, onde discutimos ideias até chegar num denominador comum. Hoje, estamos aqui aprovando o projeto municipal, mas o projeto para a Rinconada fazer parte do calendário oficial de eventos do Estado já está protocolado na Assembleia Legislativa do Estado. E provavelmente, nos próximos meses aí será votado. E como já temos 2 deputados estaduais que assumiram o compromisso com o Jaguarão de levar isso à frente, que é o deputado Luciano, que eu já tinha falado com ele, Silveira, do MDB, e depois, no dia do desfile, tivemos aqui o deputado Marcos Vinícius, do Progressistas, que também assumiu o compromisso com a nossa cidade heróica, com o CTG Rincão, de levar isso a nível de Estado. Tenho certeza que sim será aprovado no Estado, pela história que o 27 de janeiro representa, não só para Jaguarão, mas para todo o Estado, para todo o país, onde foi a história da defesa do nosso território, do território brasileiro e do Estado. E essa história, o CTG Rincão sempre manteve ela viva, seja no desfile do 27, alusivo à epopeia, e seja na Rinconada, que se tornou um evento não só estadual e nacional, mas também já internacional. Então, quero aqui parabenizar o esforço, a organização que vocês têm com esse evento. Aqui na lei, no artigo 2, no inciso 5º, diz: reconhecer e incentivar a realização do desfile de cavalarianos em celebração à epopeia de 27 de janeiro de 1865 e a Rinconada. Eventos de importância histórica e cultural para o município, idealizados e realizados pelo CTG
Rincão da Fronteira. Fortalecer a identidade cultural jaguarense e a integração da comunidade por meio das tradições gaúchas. Então, aqui nesse artigo leva bem o nome, e eu queria aqui, para encerrar, só ler uma breve justificativa aqui. Jaguarão é uma cidade forjada pela história, pela resistência e pelo profundo amor às suas raízes. Cada rincão do município carrega marcas de um povo que soube defender seu território, preservar sua cultura e transmitir de geração em geração os valores que moldam a identidade jaguarense. A instituição da Semana Municipal do Tradicionalismo, do desfile em homenagem à epopeia e da rinconada promovida pelo CTG Rincão da Fronteira, a ser celebrada no período que compreende os dias 27 e 31 de janeiro, representa mais do que a criação de um evento no calendário oficial. Trata-se de um ato de reconhecimento, memória e gratidão àqueles que construíram a história de Jaguarão e mantêm viva a chama do tradicionalismo gaúcho. O dia 27 de janeiro remete a um momento épico de defesa do território, símbolo de coragem, bravura e pertencimento. Já o dia 31 de janeiro, data do aniversário da cidade, marca o nascimento de Jaguarão como comunidade, como lar e como expressão viva da cultura do Pampa. Unir essas datas em uma mesma semana é unir história, identidade e futuro. Nesse contexto, destaca-se a rinconada e o desfile em homenagem à epopeia, eventos idealizados e realizados pelo histórico CTG Rincão da Fronteira. Identidade que há décadas cumpre um papel fundamental na preservação das tradições gaúchas, na formação cultural de jovens e adultos e no fortalecimento de laços comunitários. A rinconada não é apenas um evento, é um espaço de encontro, de memória, de orgulho e de reafirmação da identidade jaguarense. Ao instituir essa semana, o município reconhece oficialmente o valor do tradicionalismo como patrimônio cultural imaterial. Reafirma seu compromisso com a cultura local e oferece as futuras oportunidades de conhecer, vivenciar e respeitar as tradições que moldam Jaguarão. Diante disso, clamo o seu apoio dos nobres vereadores para a aprovação desta matéria que honra a história, a cultura e o povo de Jaguarão. Tenho certeza que um projeto de tão grande importância será aprovado por unanimidade dessa casa. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Renato Balck. Senhor presidente, prezados colegas vereadores, vereadora Maria Fernanda, plenária que nos assiste, Guilherme, os representantes do CTG Rincão, presentes nessa plenária, os ouvintes da Jaguarão FM, saudações progressistas. Realmente, queria inicialmente cumprimentar a iniciativa do vereador Lindolfo de promover essa semana para engrandecer os festejos de nossa cidade. 31 de janeiro de 1812, onde foi elevada a freguesia, o nosso município, desde aí sendo a data do nosso aniversário, e o 27 de janeiro, essa epopeia que é revivida todos os anos, e buscando, qualificar a nossa tradição, e nesse contexto onde a Rinconada faz um evento, que já está se tornando uma referência regional, uma referência nacional, até internacional, visto a capacidade de divulgação, e um exemplo muito importante para a nossa cidade e mostrar o tradicionalismo para o resto das nossas comunidades. Mas, nesse viés, também nós temos a possibilidade de colocar no calendário de eventos do Estado. Então, do Jaguarão, mas também o Estado também vai
vai ter essa iniciativa de colocar a Rinconada como um evento que seja, né, passível de receber até recursos, para que a gente possa, né, cada vez incentivar mais a Rinconada. Seria isso. Obrigado, vereador, pela sua iniciativa, e certamente o município que ganha com isso. Obrigado. Obrigado, vereador Renato. Com a palavra, vereador Enio Rigatti, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, vereadora, vereadores, os que nos acompanham, patronagem do CTG Rincão da Fronteira, uma saudação muito especial, e o que nos acompanham pelas redes sociais do Poder Legislativo. Inicialmente, cumprimentar o vereador Lindolfo pela iniciativa, e mais do que justo, pois quem tem acompanhado a Rinconada que vem se realizando todos os anos, tem se visto, se não é, mas está por ser o maior evento do município de Jaguarão. Discussão do carnaval, né? Alguns que o carnaval é o maior evento da nossa cidade, mas entendemos, se continuar desta forma que vem sendo trabalhada a Rinconada, com a parceria dos poderes públicos municipais, com as parcerias da iniciativa privada e com essas pessoas que trabalham diuturnamente para a realização deste grande evento. Semana Municipal do Tradicionalismo já é tradicional no nosso município de Jaguarão, né, os festejos da epopeia da nossa cidade, de todo o que aconteceu nesse período, e agora com a transformação do feriado municipal no final, 31 de janeiro, vem acrescentar mais ainda, e certamente os que organizam a Rinconada com esse projeto, que eu acho que alavanca mais um pouquinho, e certamente como vereador, autor da proposta, autor do projeto legislativo, disse, com uma lei estadual, no calendário estadual, que quem sabe conseguimos mais recursos e, obviamente, tendo recursos, se sabe que aumenta o tamanho das festas. Parabéns novamente e parabéns para a Câmara de Vereadores, parabéns ao vereador Lindolfo, que teve a sensibilidade de tratar de um tema extremamente importante para a comunidade jaguarense, mas principalmente para a comunidade tradicionalista. Obrigado, vereador Enio. Mais algum vereador quer se manifestar? Pela segunda vez, eu oriento que, se algum vereador quer se manifestar pela segunda vez, que se inscreva na réplica. Então, inscreva na réplica. Vereador Lindolfo, com a palavra. Não, só para... aqui o vereador... 3 minutos. O vereador Enio já falou, e uma das ações, das ideias de criar esse projeto e de ir a nível estadual, sim, é a gente buscar recursos, algo que já foi debatido aqui nessa casa, que Jaguarão é rico em eventos, em várias culturas, seja tradicionalista, seja o carnaval, seja dança artística, e precisamos sim buscar esses recursos fora para que esses eventos cada vez mais se tornem fortalecidos. E uma das ações principais é isso, e já temos aí sinais de que a Rinconada de 2027 já vai trazer recursos de nível estadual e até federal de emendas parlamentares. Então, essa é uma grande conquista da Rinconada e serve desses eventos. Queria aqui também agradecer aos relatores, o Dr. Renato, ao Alisson, ao qual eu liguei
na sexta-feira, conversamos, né, por parecer, e hoje estamos aqui votando esse importante projeto que tenho certeza que vai fortalecer cada vez mais o nosso município. E quando o vereador Enio aqui representa muito bem tradicionalismo aqui na nossa Câmara, fala entre a Rinconada e o Carnaval, acho que uma coisa nós temos certeza, né, vereador? Que é um dos maiores eventos da região sul do estado no tradicionalismo hoje, com certeza é a Rinconada. Agora, há poucos dias atrás, acompanhamos o rodeio internacional de vacaria, só pela TV, né, porque não pude estar lá, mas tenho certeza que a Rinconada hoje, ela não deixa nada a desejar, principalmente de estrutura em questão do rodeio de vacaria. Sabemos que lá, muito mais anos fazendo rodeio, se eu não me engano são 70 anos já, mas hoje nós temos um evento do tradicionalismo gaúcho internacional aqui em Jaguarão também, que é a Rinconada. Então, mais uma vez, deixar os parabéns para vocês, para os organizadores, que eu sei que não é fácil, sei que vocês se dedicam muito para que tudo aconteça, para aquele evento, aquela maravilha toda aconteça nos 2 dias, que é a Rinconada, mas como a gente sempre fala, o evento começa bem antes, tem rodeio, tem várias apresentações, então tenho certeza que isso aí cada vez vai ficar maior e Jaguarão ganha com isso. Obrigado, vereador Lindolfo. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, eu coloco em votação o projeto de lei número 001 de 2026, de origem do Poder Legislativo, que institui a Semana Municipal do Tradicionalismo no município de Jaguarão e da outras providências. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos à discussão do projeto de lei 018 de 2026, que autoriza o Executivo Municipal a contratação temporária de um médico revisor. Coloco em discussão. Nenhum vereador se inscreve? Vereador Lisandro, com a palavra por até 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Maria Fernanda, aqueles que nos acompanham pela rádio ou aqui na plenária, uma saudação especial. Então, só para explicar, fui relator pela Comissão de Orçamento e Finanças. Esse projeto ele trata da contratação emergencial de um médico revisor para cumprir o período de 30 dias de férias do atual médico revisor. E por conta disso, então, entendemos a necessidade de aprovação desse projeto e solicitamos que os demais possam votar favoravelmente ao projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lisandro. Não havendo mais nenhum inscrito, coloco em regime de votação o projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a contratação temporária de um médico revisor. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Coloco em discussão o projeto de lei 019 de 2026, que autoriza a municipalidade a firmar termo de parceria em regime de mútua cooperação entre a administração pública municipal e o Sindicato Rural de Jaguarão para a organização da exposição estadual de ovinos meia-lã. Em discussão o projeto,
infelizmente eu não tenho aqui a disposição dos relatores, então o vereador Enio está inscrito, está com a palavra. Senhor presidente, só para fazer o relato, a Meia Lã é um evento mais do que tradicional na nossa cidade. São 52 anos de história, e esse ano a Meia Lã, obviamente, é uma promoção do Sindicato Rural de Jaguarão, da ARCO, Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, do Senar, do Fundo Vinos, da Prefeitura Municipal, parceria com a Câmara Municipal de Jaguarão, da Emater e do Escritório Rural Tarumã, que também participam na organização deste evento. São total de R$ 84.750 que o Poder Público Municipal irá participar, tendo uma participação do Sindicato Rural de em torno de 15% em cima desse valor, para complementar com os gastos da realização desta feira. Terão 2 shows artísticos dentro e toda uma programação de sexta a domingo no Parque do Sindicato Rural de Jaguarão. Obviamente, aberto ao público, lá terá artesanato, terá várias opções, terá o famoso, digamos assim, concurso de borregas dos pequenos produtores, ou seja, daqueles da agricultura familiar, que também há bastante tempo é realizado esse concurso de borregas. Dentro disso eu tinha uma planilha de relatar os custos, e dentro do estudo dos custos nós temos acompanhado que os maiores custos dentro disso aí, um deles é o aluguel dos lonões, né? Onde, para se causa chuva, para o sol também, principalmente nos julgamentos, e onde fica realizados os leilões, que hoje são virtuais, né? E vai ter um presencial. Então, esses lonões, e a gente tem visto, mesmo aqui no Carnaval e na própria Rinconada, que é onde eleva o custo bastante, os famosos toldos, esse que é um dos recursos, obviamente com as arquibancadas também, falando em Carnaval e Rinconada, mas não é o caso da 52ª Feira Meia Lã, que não tem, mas esses toldos é parte expressiva do recurso. Claro, o Jaguarão não tem, isso são alugados, e eleva uma boa parcela do custo desse investimento que é feito para a realização do evento. Mas está todos no sistema, os gastos, o plano de trabalho, obviamente os vereadores têm conhecimento de tudo que estaremos aprovando a partir de agora. Obrigado, vereador Enio. Não havendo mais nenhum inscrito, coloco em regime de votação o projeto de lei número 019 de 2026, que autoriza a Municipalidade de Jaguarão a firmar termo de parceria em regime de mútua cooperação entre a Administração Pública Municipal e o Sindicato Rural de Jaguarão por organização da 52ª Exposição Estadual de Ovinos Meia Lã. Projeto aprovado pela unanimidade dos vereadores. Não havendo mais projetos para serem discutidos, passo então para os assuntos gerais. Estão abertas as inscrições. Não havendo inscritos, vou passar para a próxima fase.
Vereador Lisandro, com a palavra por até 8 minutos. Senhor presidente, vereadores, então começo essa fala de assuntos gerais comentando sobre algumas questões que têm acontecido de um modo geral no município, especialmente questões que têm envolvido projetos de lei. Aqui na casa, hoje tivemos a retirada, né, do projeto de lei 013 e 017, projetos que estavam já na pauta na semana passada, com pareceres aí da Comissão de Orçamento e Finanças, e que eu naquela sessão justamente levantei as irregularidades, as questões que problemáticas que envolviam esses dois projetos, né? Um que tratava do pagamento de despesas dos exercícios anteriores, do exercício anterior de 2025, despesas realizadas lá em 2025 e que que têm a pretensão, né, de serem pagas, e que possivelmente precisarão ser pagas, né, agora em 2026, e que mais do que qualquer coisa nós temos a tarefa de identificar quais são essas despesas e o que de fato, né, aconteceu com o Executivo para apresentar esse projeto e agora retirar com a justificativa de que vai fazer adequações, e vamos ver que adequações são essas. E o segundo projeto, o 013, que tratava da contratação de cargos novos e que apresentava um impacto que demonstrava ou que subestimava o impacto dessas contratações, porque apresentava um impacto de apenas 2 cargos e estava apresentando uma contratação de 8 novos cargos. Então, esses 2 projetos foram retirados pelo governo, demonstrando que aquilo que a gente vem apontando aqui no plenário da Câmara, aquilo que a gente vem debatendo, se fundamenta de fato, e que as relatorias têm que ter atenção devida em torno dos projetos que estão relatando para apontar as irregularidades que ocorrem nos referidos projetos. Quero fazer uma segunda referência a uma pauta que está ainda na rua, que por incrível que pareça é uma pauta que ainda não foi superada, que é a questão do IPTU e da taxa do lixo. Nós aprovamos, né, aqui na Câmara a prorrogação para o final de fevereiro, né, do prazo da cota única do IPTU, aprovamos a desvinculação do IPTU da taxa do lixo, aprovamos a entrega dos carnês do IPTU nas casas das pessoas, tudo isso de forma parcelada, mas essa entrega, pelo que me consta, ainda não aconteceu. Nós precisamos ter a garantia de que as pessoas terão acesso ao carnê do IPTU e a possibilidade de pagar a cota única do IPTU sem precisar pagar de forma à vista, né, a taxa do lixo. Para isso, penso eu que precisa haver uma prorrogação desse prazo, porque se os carnês não foram entregues até agora, nós estamos em 23 de fevereiro, com prazo de 28, não sei como isso de fato vai se dar, já que se não tiver uma sessão extraordinária, essa é a última sessão antes do prazo final do pagamento em cota única do IPTU. Tivemos reclamações ainda que quando faz o acesso virtual no site da Prefeitura, não existe ainda a possibilidade dessa desvinculação entre o IPTU e a taxa do lixo. Então, são questões que ainda precisam ser verificadas, e a cobrança que a gente faz aqui nesse momento é de que precisa haver um movimento aí para que haja a prorrogação, mais uma vez, desse prazo, pelo menos alguns dias. Espero que a base do governo até possa anunciar isso, de que a gente possa estar resolvendo, né, essa questão aí em torno do IPTU, porque as pessoas estão ansiosas por essa solução em torno dessa questão. Por fim, quero falar e também rapidamente registrar a questão que é uma luta que vários municípios da região vêm travando de forma conjunta, com deputados da Assembleia Legislativa, um movimento regional forte, que é a questão dos pedágios, né, que tem as suas cancelas levantadas agora início de março, e que ainda precisa ter movimentos, né, concretos aí para que a gente possa
até o final do ano ter, né, uma nova concessão, um novo modelo de funcionamento desses pedágios, mas o que nós temos de concreto, e a região precisa comemorar, porque isso é importante para a região, nós teremos o fim dessa expoliação desses valores absurdos que são praticados pela Ecosul no polo Pelotas. Então, a partir do início de março, essa é uma conquista da região, tenho certeza que isso vai impactar positivamente no desenvolvimento local e precisamos nos manter, na verdade, ativos e mobilizados para que o novo modelo que possivelmente até o final do ano vai estar sendo apresentado aí para a comunidade, ele seja um modelo compatível com aquilo que é a necessidade, tanto de manutenção das estradas, porque sim, pensamos que é necessário que haja um modelo de pedágio para garantir essas manutenções, mas compatível com o trânsito das pessoas, com a capacidade das pessoas poderem transitar livremente, o transporte de mercadorias, tudo aquilo que impacta no desenvolvimento econômico da região. Por conta disso, acho que nós precisamos comemorar esse momento, das cancelas serem levantadas no início de março, mas precisamos continuar mobilizados enquanto região, né, região sul, preocupada com o desenvolvimento, para que o novo modelo de pedágio que vai se instituir até o final do ano seja compatível com a nossa necessidade de desenvolvimento. É isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Lisandro. Com a palavra, a vereadora Maria Fernanda, pelo prazo de até 8 minutos. Boa tarde, colegas vereadores, presidente, quem nos acompanha aqui no plenário, quem nos acompanha pela Rádio Web, pela TV Câmara. Eu quero reforçar, então, essa questão que o vereador Lisandro traz sobre a taxa do lixo, todos os problemas que têm sido gerados por essa falta de operacionalização do IPTU. As pessoas, além de se tomarem um susto com os valores, ainda estão tendo dificuldades ao acesso e para fazer os pagamentos. E quando a gente circula e conversa com a comunidade de Jaguarão, o que a gente ouve é que as pessoas não se importariam de estar pagando uma taxa, mesmo que alta, mas se houvesse o retorno, se houvesse o serviço. E nós falamos muito sobre isso aqui quando debatemos a questão da taxa do lixo. E, infelizmente, a gente segue com os mesmos problemas. E não só do recolhimento, da coleta do lixo, mas também na questão dos containers e da própria limpeza urbana. Hoje mesmo atendi aqui no gabinete uma demanda ali da Estrada da Charqueada, da Santinha, então que está intransitável para os pedestres, assim, sabe, não se resolve, é problema atrás de problema no que diz respeito à infraestrutura e à limpeza urbana. Então, a gente, quando discute a questão do IPTU, e as pessoas se revoltam e até distorcem muitas vezes, né? Poxa, se a minha casa é própria, por que eu vou pagar o IPTU? Porque é fundamental que se tenha esse imposto, porque é através dele que o município vai conseguir entregar o serviço público, mas a gente precisa que esse serviço seja entregue, né? Como eu falei aqui, eu quero reiterar, as pessoas não se negam de pagar impostos, mas elas querem que o serviço seja executado, até porque é um direito delas. Então, eu gostaria também de fazer esse registro aqui. E a gente está começando agora o ano letivo e seguimos também com problemas e que diz respeito ao serviço público, que é com a vaga nas creches, com a vaga na educação infantil. Tivemos um problema no final do ano com mães que inscreveram seus filhos, foram sorteadas no sistema quando foram fazer a inscrição dessas crianças. Foi dito que não tinha mais vaga, que foi um problema do sistema, e até agora essas mães estão desassistidas. Então, é preciso também que se resolva esse problema. A gente, quando fala em educação infantil, a gente fala num direito da criança, num direito da mãe, e também pensando em rede de apoio. Então, é importante que se tenha um olhar principalmente para essa questão da educação infantil, das crianças atípicas e de toda essa problemática que está sendo levada e que não se resolve. E, por fim, nessa primeira rodada, eu preciso falar mais uma vez, às vezes eu penso de ser repetitiva, mas não é possível que somente a mim me choque e enfim, que
me mantenha em estado de alerta junto com tantas outras mulheres, que é a questão dos feminicídios. No Rio Grande do Sul, nós chegamos hoje a 19 feminicídios do início do ano até agora. A cada 3 dias uma mulher é assassinada. E quando eu falo 19, ela não é um número matemático, porque tem um outro número envolvido aí, que também não é matemático, que somando esses 19 feminicídios, nós temos hoje 27 órfãos, vítimas desse crime hediondo. É preciso, não basta que nós, as mulheres, onde a gente esteja ocupando os espaços, aqui na Câmara, através da Procuradoria das Mulheres, os movimentos sociais, de alguma forma, as assistentes sociais que fazem parte da rede se mobilizem e trabalhem no processo de conscientização, se nós não tivermos esse como um problema que precisa ser encarado de frente, e encarado de frente com orçamento, com a criação de órgãos específicos para isso, com delegacias das mulheres em todo o Estado. Ou seja, nós tivemos o pronunciamento do nosso governador, do Eduardo Leite, quando tivemos um assassinato, um feminicídio, de uma ex-vereadora de Nova Prata, que era diretora da Secretaria de Esportes do Estado, para vocês verem que este crime é um crime democrático. É um crime que atinge todas as camadas sociais e que nós precisamos encarar de frente e nos comprometermos. O governo federal, junto com o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, lançou um pacto pelo fim dos feminicídios. A gente precisa que os municípios, que os estados façam parte desse pacto, que haja um compromisso de fato. Aqui em Jaguarão, a gente tem trabalhado incansavelmente com as ferramentas que nós temos e com uma rede que se compromete a trabalhar em relação a isso, porque nós não queremos que a nossa cidade faça parte desses índices. Mas essa é quase como uma epidemia. Se a gente pensar e lembrar do Covid, que vinha aquele vírus que vinha nos atingindo e que vinha matando as pessoas e a gente ficava em pânico, o feminicídio é isso. E todas nós, mulheres, nos sentimos assim, o tempo inteiro em pânico. Então, eu preciso fazer esse registro, preciso pedir aos meus colegas, como sempre peço, para que essa seja uma luta de todos nós e que a gente mobilize os nossos agentes políticos, os nossos deputados e deputadas, que a gente pressione que o governo do Estado faça parte desse pacto. Nós não podemos silenciar diante do extermínio de mulheres, diante desse número enorme de crianças que estão ficando órfãs por conta desse crime hediondo. Era isso. Obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Lindolfo, pelo tempo de até 8 minutos. Peço que se inscrevam na fala do vereador Lindolfo, por favor. Bom, me inscrevo nesses assuntos gerais. Em primeiro lugar, tão debatido problema do lixo na nossa cidade. Hoje de manhã tivemos uma reunião com o prefeito municipal, ao qual cobramos, e nos próximos dias já está sendo tomado os caminhos corretos para que seja rescindido com a empresa do lixo, que não consegue cumprir o contrato que assinou com o município. Independente de qualquer coisa, eu acho que quando uma empresa ganha uma licitação, assina um contrato, ela tem que cumprir com aquele contrato que assinou. Empresa essa que já foi notificada e que não consegue cumprir com aquilo que assinou com o município de Jaguarão. Então, já está sendo tomado as atitudes jurídicas, cabíveis, para que seja rescindido com essa empresa, se ela não cumprir nos próximos dias com aquilo que assinou com o município de Jaguarão. E eu acho que, se não cumpriu até agora, não vai cumprir nos próximos dias. Mas o município também não pode ficar sem a coleta do lixo e por isso está sendo tomado essas atitudes para melhor forma, e provavelmente será lançado um novo edital
talvez contratação emergencial de uma empresa enquanto isso, mas que será tomada essas atitudes devido à empresa não ter cumprido com o contrato que assinou com o município. Quando falamos aqui em pedágio, e eu também concordo, que o nosso pedágio aqui é um preço abusivo, mas também esperamos que logo, logo seja debatido isso e que, quando se levantar a cancela, esse problema não recaia sobre os municípios que precisarão dar suporte a acidentes, a questões com ambulâncias, com o SAMU no município, porque já é difícil para os municípios da região fazer a parte que tem que fazer no município. E se eles tiverem que dar esse suporte, fica mais difícil ainda. Então, é algo que eu alerto que temos que logo ver como é que vai ficar isso, porque eu vivi isso como experiência lá no norte, quando tinha o pedágio entre Carazinho, Passo Fundo, e foi levantado, e até hoje não foi mais colocado, e os municípios ficaram com esse encargo, e tem grande dificuldade, e hoje, onde a gente levava para fazer 150 quilômetros, fazia em uma quantidade de tempo, hoje se leva 2 horas e meia para fazer, e isso não pode acontecer aqui em Jaguarão. E não conheci Jaguarão antes do pedágio, mas conta a história que era horrível a estrada até Pelotas, então precisamos ficar em alerta nesse sentido. Mas quero deixar claro que sim, é uma conquista nós conseguir baixar esses preços abusivos dos pedágios, e cabe ressaltar também que no momento que levantar as cancelas, o município de Jaguarão vai perder em torno de 200 mil, talvez, de repasse mês. Então, diminui o repasse para o município também. Assim como hoje de manhã a gente conversando com o prefeito, e é algo que todos os prefeitos está sendo debatido já na Zona Sul, a diminuição de repasses que os municípios estão recebendo hoje, ICMS e questões. E o pedágio vai diminuir mais ainda esses repasses para os municípios. Mas que seja debatido logo essa questão e que tenha um formato de pedágio que seja bom para quem andar, para a população, para a região, para os municípios e para todo mundo. Quero aqui, mais uma vez, algo que eu venho falei desde o ano passado, e venho batendo em cima, quando a gente quer realmente um país democrático, um país que ande com justiça e ande para frente. O nosso STF, cada vez mais enterrado em problemas. Até quando o povo brasileiro vai ter que ver isso e conviver com isso? Agora, sábado, final de semana, tivemos presidente Fachin, simplesmente arquivando o processo contra o Dias Toffoli, deixando ele assim apto a poder julgar, votar contra o escândalo do caso Master. Escândalo esse que a gente sabe que talvez tenha envolvidos de todos os lados políticos. E como eu sempre falo, se está envolvido em corrupção, o lugar não é dentro da política. Então, contrato milionário com mulher de ministro, um ministro que estava sendo relator do caso Master, que está envolvido no problema, e agora, simplesmente, o Fachin vai lá e anula. Ministros esses que às vezes não aceitam crítica,
que nos últimos anos no Brasil se envolveram politicamente, mas não aceitam crítica da população, como no caso do Alexandre de Moraes, agora não aceitou crítica e vai lá e pede para intimar o cara que fez uma crítica contra ele, usando um inquérito das fake news que já dura 7 anos e não termina e não tem fim, que a OAB agora mandou um pedido para que esse inquérito seja terminado de uma vez. Então, o nosso STF toma rumo e tem a balança da justiça, né, para dar rumo ao nosso Brasil, ou eu não sei aonde é que nós vamos parar. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Lindolfo. Com a palavra, o vereador Alisson, pelo tempo de 8 minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha no plenário também pela web. A vereadora trouxe uma pauta importante, tem chegado muito até a questão das e-mails, as vagas, uma suposta falha no sistema, né, de uma determinada e-mail, onde vem causando uma grande preocupação a várias mães, vários pais, né, boa parte dessas mães solos que precisam trabalhar, que precisam dessas vagas. Já entramos em contato com a secretária para tentar resolver esse problema. Já recebi demanda de umas 6 mães, mais ou menos, que tiveram esse problema. Muitas dessas também são mães atípicas que precisam. Com o retorno das aulas vem a preocupação, né, esse problema que é a falta de monitores também, é uma preocupação que vem, que as crianças precisam estudar em determinado turno, porque não tem monitores no turno da tarde. Muitas crianças fazem uso de medicação e essa medicação se torna difícil, a rotina de uma criança que precisa estudar pela manhã, né? Então, tem toda uma adaptação com a medicação, mais a adaptação da escola. E a resposta tem que a falta de monitores, enquanto não forem contratados novos monitores ou estagiários, né, essa preocupação vai continuar. Também a questão semana passada, fiz uma visita institucional ao presídio ali, conversei com o diretor, com a agente penitenciária, né, uma preocupação que tem, em março terá uma nova audiência a respeito do presídio, segue a pauta do fechamento do presídio. Seria importante que a Câmara retomasse com uma nova comissão, né? Eu acho que a comissão que tinha já foi extinta, então seria importante com uma nova comissão para debater esses assuntos. O presídio está trabalhando com uma fábrica de fraldas, com essa fábrica o pessoal faz absorventes, também vai ser distribuído para o município, que é muito importante. Eu particularmente não conhecia toda a estação do presídio, não sabia como funcionava, e fiz essa visita para conhecer. Então, acho que é importante, vai ser uma pauta que vou levar para o presidente a respeito da comissão, para que a gente possa, de repente, abrir uma nova comissão para acompanhar. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Alisson. Com a palavra, o vereador Enio Rigatti, pelo tempo de até 8 minutos. Senhor presidente, me reportaram algumas questões do pedágio que foi levantado aqui. Existe uma grande euforia com o levantamento das cancelas. Obviamente, se nós formos aqui discutir o preço que era cobrado, acredito eu que totalmente todos são contrários do que era cobrado os pedágios na nossa região. Agora, tem uma preocupação muito grande da forma, acredito eu, que houveram as negociações. De cidades maiores da nossa região, né? Pelotas principalmente, e acredito eu 1 ou 2 prefeitos que eram contrários levantaram, e também poucos favoráveis quando houve a proposta da redução de 50%, poucos. O que fez a defesa mais enfática, o prefeito de São Lourenço do Sul, prefeito do Partido dos Trabalhadores, que era a voz única em Brasília, em Porto Alegre, próprio prefeito de Pelotas, né, não se envolveu muito, mas também era favorável à retirada do pedágio na nossa região. Quem vivenciou aquele momento,
das estradas não pedagiadas, e falando hoje com um policial rodoviário federal aposentado, ele diz que é preocupante. Por várias situações é preocupante. Primeiro, que as prefeituras, e claro, cada prefeitura deve ter a sua logística de querer ou não o pedágio, a arrecadação. O município de Jaguarão já foi dito aí, em torno de quase 1,5 milhão ano. Mas quem vai ajudar nessas ocorrências? A Polícia Rodoviária Federal não tem estrutura, e nós sabemos disso. Está cansado de ir a Pelotas aqui, vez que outra tem uma viatura aqui no posto em Arroio Grande. Quem vai fazer a manutenção de sinalização? E vários outros, questão de ambulâncias, de acidentes, sinalização, limpeza, mas eu vejo principalmente a questão da própria via de rodagem. Quem vai fazer os tapa-buracos? Se bem que, muitas das vezes, se tem que fazer uma reforma de alguns quilômetros de asfalto, era recurso do DENIT, que as empresas buscavam. Então, tem muitas coisas que não se entende dentro dessas negociações. Mas é preocupante para a nossa região, nós principalmente, e tem se acompanhado, o vereador aqui também falou de algumas comunidades, e aí quem viaja em direção a Livramento, a parte de Bagé e diante ali Dom Pedrito, que não é pedagiada, é um caos geral. Daí, quando não anda mais, é um tapa-buraco. Na primeira chuva, sai tudo, porque dá as infiltrações e levanta. Eu entendo bastante preocupante. Tem uns grupos aí dos pedágios, antipedágio, tal, a gente tem acompanhado. É uma euforia total, mas eu vejo com bastante preocupação essa questão da não cobrança. Daí vão dizer, o N sou favorável a ter, mas não nos moldes, e desde lá eu respondia, até eu acho que umas questões judiciais, que isso lá em 2000 e pouquinho, quando foi implantado, nós fomos lá e na brincadeira dissemos que mobilização no pedágio, que nós íamos colocar fogo no pedágio. Vocês imaginam o que deu naquela época, já que se tinha essa briga, 2005, 2013, não me lembro quanto que foi. Então, tinha já essa preocupação. E a partir dali, os governos, e aí sim, DENIT, a NTT, que gerenciam as formas de cobrança, não atuaram, entendo, na minha visão, da forma que teria que ser feito. E, obviamente, hoje é um abuso, principalmente os pedágios, obviamente, estamos falando aqui, que é esse da nossa região, que vão levantar, né? Os free flows, esses continuarão, né? Mas é um preço menor, mas as distâncias também na serra são menores em cima disso aí. Vamos ver o próximo capítulo disso aí, mas eu quero que fique registrado da preocupação da forma que será desativada. Alguns dizem ainda que pode ser feito alguma manutenção, o próprio DENIT contratar uma empresa para se fazer uma manutenção, questão de ambulância, de guincho. Vamos aguardar o próximo capítulo dessa novela, vejo eu, triste pela forma como vinha sendo cobrados os pedágios na nossa região. Extremamente altos. Vê o valor de um caminhão para ir a Pelotas e voltar, quanto que era a questão do frete, que ele pagaria aí 3 eixos, 5 eixos, 6 eixos, e hoje, né? Então, era muito alto nesse sentido, e nós também somos totalmente contrários a essa cobrança exorbitária que era feita. Mas
9 eixos, mais de R$200. É um absurdo, né? É um absurdo. Vai a Pelotas e volta, às vezes o caminhão faz 4 viagens. Exato, exatamente. Então, né, isso é muito preocupante, acredito, para os municípios mais da ponta, nós distantes. Obrigado, vereador. Não havendo mais nenhum inscrito, questiono se algum vereador quer usar a réplica. Então, por favor, se inscreva. Vereador Lisandro, com a palavra pelo prazo de 5 minutos. Sim. Bom, acho que para a gente avançar um pouco até nesse debate dos pedágios, penso que é um tema importante e que nós precisamos ficar atentos, de fato. E eu quero iniciar justamente dizendo a isso. Eu, ao longo desses últimos anos, não tenho ficado na expectativa do que vai acontecer com os pedágios. Nesse período, participei de uma série de audiências públicas em Arroio Grande, em Pelotas, em vários municípios da região. Participei de mesa de debate na Câmara de Vereadores de Pelotas, em que existiam vários representantes de toda a região discutindo essa questão em torno do pedágio. E isso que foi levantado aqui, de fato, estava sempre presente no debate. É praticamente uma unanimidade na região de que nós precisamos garantir as manutenções, o resgate, tudo aquilo que foi acréscimo no serviço, né, para os usuários da rodovia quando o pedágio foi instalado, mas precisamos, por outro lado, ter uma prestação de serviço que seja adequada com a realidade local. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer isso, esse é o entendimento da região, que pleiteia, né, uma condição que seja equilibrada com a nossa realidade e que não nos coloque numa condição de desvantagem quando disputamos, por exemplo, a instalação de empresas. Porque sempre que esse debate vem à tona, né, muita coisa é colocada na mesa. Agora, pensar na instalação de qualquer tipo de empresa que precise transitar com seus produtos, né, nos preços que foi citado já aqui, mais de 200, 300 reais, para passar um caminhão num pedágio nessa condição, e mais, não é um pedágio, porque se sai um caminhão de Jaguarão, ele vai, a não ser que ele vá só até Pelotas, mas se ele vai ao Porto de Rio Grande, né, ou vai a Porto Alegre, são 2 pedágios que ele passa para ir, 2 pedágios que ele passa para voltar. Então, o pedágio, isso precisa ser talvez colocado em primeiro plano no debate, o pedágio é um empecilho, no formato que ele está, ele é um empecilho para o desenvolvimento da região. Então, falar no fim desse modelo de concessão que começou lá em 98, importante fazer essa referência, né, quando foi firmado, né, um contrato que na minha opinião é abusivo, na minha opinião não, que é abusivo, posso dizer isso com tranquilidade, é preciso comemorar o fim desse contrato abusivo que iniciou lá em 98, isso é a primeira coisa. Agora também é importante que nós continuemos ativos, né? Continuemos fazendo debate, fazendo as pressões necessárias em cima do DENIT, em cima daqueles que têm a responsabilidade de estabelecer um modelo condizente. Eu lembro, e quero fazer essa pequena referência, de que em alguns debates foi inclusive debatido a possibilidade de uma empresa pública ligada à Zona Sul, como outros movimentos têm sido feitos em conjunto entre os municípios, através do consórcio público do Extremo Sul, questões que já envolvem o desenvolvimento regional, que poderia estar assumindo esse processo em torno do pedágio. Então, quero dizer o seguinte, que mais do que aguardar o movimento, quero convidar, inclusive, todos nós que possamos estar ativos nesse debate, levando a opinião de cada um, que vai ter pequenas diferenças, mas que temos consenso em torno daquilo que é o mais importante, que esse modelo que está aí precisa acabar e que a gente precisa avançar para um modelo menor. Quero só registrar uma demanda que recebi pelo celular, agora e aí fazer
uma pequena referência. Agora, quando aprovamos o crédito em torno da meia-lã, eu inclusive nem comentei no projeto, mas recebi de alguns feirantes que historicamente participam, né, a meia-lã hoje, a ovinocultura, é importante fazer essa referência, ela está muito na mão dos pequenos agricultores, da agricultura familiar. A ovinocultura é uma atividade que hoje está muito ligada à agricultura familiar. E a meia-lã sempre contempla, né, além do que foi um pouco dito aqui, contempla uma grande feira, né, que envolve a agricultura familiar, a economia solidária, os artesãos, tudo isso são contemplados. E recebi agora de que a informação que tem para eles é que o famoso almoço, né, as refeições em torno daqueles que estão fazendo a exposição não seria contemplado, né. No plano de trabalho, Estou concluindo. Nós estamos aprovando o plano de trabalho, então, que tem 500 refeições, né, de R$ 55,00 cada refeição. Então, só fazer essa reivindicação para os organizadores, porque é uma demanda existente. Muito obrigado, presidente. Desculpa extrapolar um pouquinho o tempo. Não, sem problema. Não há mais nenhum inscrito. Então, passo para a última parte, que são os informes da presidência. Inicialmente, quero fazer aqui também um registro de indignação e de solidariedade em relação a esse aumento dos casos de feminicídios, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Acho que é preciso também refletir algumas situações a respeito desse crime, porque ele tem peculiaridades diferentes, que o diferem de outros tipos de homicídio, enfim. Tivemos a semana passada, se não me engano, no município de Mostardas, uma situação em que o feminicida, o autor do feminicídio, cumpriu uma medida protetiva de 8 meses de prisão. Saiu da medida protetiva, foi até a residência da mulher e a matou. Tivemos agora a situação da ex-vereadora, na eleição de 2020, foi a vereadora mais votada do município de Nova Prata. Concorreu a vice-prefeita na de 2024. E agora ocupava um cargo de direção na Secretaria Estadual de Esporte e Lazer. E outros tantos, e ainda mais a questão que também foi levantada aqui, dos órfãos, nesse caso específico, essa mulher deixou um filho do espectro autista, de 26 anos. Então, eu acredito que que é preciso que a sociedade reflita que os motivos que levam aos homens a terem essa postura de, como dei o exemplo aqui de Mostardas, né, ainda cumprindo a pena de 8 meses, sai, vai lá e mata. Não há o que faça parar, não há pena, não há punição, não há tornozeleira. Então, eu deixo aqui essa reflexão. Acho que é importante essa discussão entre os homens, de que forma a sociedade machista impõe esse tipo de cultura, né, para os homens, porque são os homens que matam as mulheres, que se matam entre si, e parece que a saída que tem sido encontrada, que é de recrudescer as penas, de criar mecanismos, a Patrulha Maria da Penha, as medidas protetivas, enfim, nada disso tem adiantado, porque é uma decisão que é uma decisão irracional, uma decisão animalesca de cometer esse crime. Então, eu me solidarizo com todas as vítimas, com todas as mulheres, e deixo aqui a minha indignação e essa reflexão que acho que tem que ser feita muito a partir
da postura dos homens, né, em relação a isso, muito mais do que é importante, evidentemente, que sejam punidos, que tenham penas duras, que tenham medidas protetivas, mas, no mais das vezes, é uma decisão de realizar, e não tem o que o pare, né? Não tem polícia, não tem tornozeleira, não tem presídio, não tem cumprir pena. É muito triste. Bem, dito isso, eu aproveito já o ensejo para responder. Vi que a vereadora Maria Fernanda questionou a respeito do seu projeto. Eu vou colocá-lo em pauta no mês de março, vereadora. Por isso que ele não foi colocado na pauta ainda. Acho que é importante para dar mais visibilidade para ele. É um projeto que estabelece como uma campanha permanente da Câmara de Vereadores o não é não. E só, ele já tem pareceres, enfim, só não coloquei a votação porque me parece, se o vereador entender diferente, bom, agora já é na próxima semana, né, mas ele estará em votação na próxima semana, como eu já havia programado, de abrir o mês de março com essa votação. Quero relatar aqui que hoje tivemos uma reunião com o Softcan, que já tivemos avanços na sessão de hoje, já conseguimos manejar melhor o sistema do processo legislativo eletrônico. Há algumas adequações ainda que serão feitas. Teremos uma nova reunião na quarta-feira, reunião virtual, onde também vamos começar a discutir a questão do aplicativo, né, de celular, que nós iremos implementar de uma forma que as pessoas possam baixar para o seu próprio celular esse aplicativo. Ele é gratuito, e acompanhar todo o processo legislativo e também, especialmente, ter acesso mais direto à ouvidoria, ter acesso mais direto aos vereadores, apresentar demandas e problemas da cidade, que a Câmara de Vereadores possa, dessa forma, estar mais perto das pessoas, já que hoje nós vivemos num mundo cada vez mais conectado e que a vida comunitária ela tem sido cada vez mais através das redes, né? E então nós precisamos também, o nosso Poder Legislativo, se adaptar a isso. Quero fazer aqui também, prestar contas a respeito da nossa tratativa com a Agergs. Hoje a Daniela e eu passamos o dia inteiro tratando com o conselheiro da Agergs e acabamos tendo um retorno de que eles poderão vir apenas na terceira semana de março. Precisaria ter 10 dias de antecedência, solicitação, enfim, né? A gente faz questão de que venha a Agergs aqui para fazer essa inspeção nas estações de tratamento de esgoto e para ver a forma como o serviço concedido de saneamento aqui está sendo mal desempenhado pela empresa Corsã Agea, e assim que nós tivermos a data, que será nessa terceira semana, nós iremos divulgar aqui. A informação, o vereador aqui, líder do governo, o vereador Lindolfo, já informou aqui, está sendo rescindido o contrato com a empresa da coleta do lixo, que desde que assumiu o contrato, ela não cumpriu nem um mês, talvez nem um dia, o que foi estabelecido na licitação, recebeu várias multas, e inclusive hoje o prefeito nos comunicava que o último mês sequer a empresa recebeu, porque não tinha condições de pagamento diante de tantas essas multas. Então, será rescindido até essa semana. Está sendo finalizado um processo novo de licitação. Nesse período, evidentemente, terá que ser realizado uma contratação emergencial para suprir
e o serviço não ser interrompido, mas, infelizmente, essas são as vicissitudes que existem no poder público. A licitação pelo menor preço, acontece isso, não aconteceu isso só com esse governo, já aconteceu isso com o governo da oposição também, do PT, isso, infelizmente, é uma situação corriqueira, né, ainda mais nessa questão do lixo. Hoje realizei também, quero comunicar aqui, junto com o secretário de Esportes e com o diretor de Iluminação Pública, uma inspeção na Praça da Vencato. Nós já havíamos programado, já desde de que o secretário Marcelo Coelho assumiu a secretaria, uma ação naquela praça, especialmente naquela quadra. Eu tenho uma afeição muito especial ali, porque foi o primeiro recurso federal que eu consegui captar para Jaguarão, e isso que completa esse ano 20 anos a construção daquela quadra, né? E ela nunca teve uma manutenção completa como terá agora esse ano, autorizado pelo prefeito, enfim, né, com a construção do novo piso, colocação de novas telas, e a praça toda revitalizada, com iluminação na quadra, enfim, e também a limpeza que será já realizada, provavelmente ainda essa semana, a limpeza de roçada, enfim, na praça. Quero fazer a minha manifestação a respeito também dos pedágios. Eu participei também desse debate, participei de reuniões em Pelotas. Quero fazer uma correção aqui. O prefeito de São Lourenço não foi voz única entre os prefeitos. O prefeito Rogério também se manifestou por várias vezes contra esse modelo de encerramento dos pedágios, que vai sim penalizar e que eu acho que não tem nada a ser comemorado. Acho que a forma como foi colocada é uma forma populista, e que, além de prejudicar os municípios no ponto de vista da arrecadação, que os municípios vão perder de ISS daquele pedágio, vai prejudicar os usuários, porque eu me lembro da estrada de Jaguarão a Pelotas, quando ela não era pedagiada. Eu sou um dos órfãos da Guerra do Trânsito. Quando tinha 10 anos, perdi meu pai e meu avô paterno em um acidente de trânsito. Eu também vivi e conheço a estrada, o trecho não pedagiado entre Bagé e Santana do Livramento, quando trabalhei lá, e simplesmente era uma estrada sem absoluta sinalização, sem condições de trafegabilidade mínima, com muitos buracos, e tanto é que é uma estrada que acontecem constantes acidentes. Eu sou daqueles que concordam que o valor do pedágio era um valor exorbitante, mas me filio à proposta, que era a proposta, me parece, de mais bom senso, que era da prorrogação do contrato com a diminuição de 50% do custo do pedágio. E eu duvido que esse novo pedágio essa nova concessão, esse novo modelo que está sendo estudado e que será apresentado até o fim do ano, ou quem sabe no ano que vem, eu duvido que a tarifa seja menor do que 50% da tarifa atual, que era a proposta que insisto, seria de bom senso, porque enquanto o DENIT e o Ministério dos Transportes trabalham no novo modelo de concessão, os municípios e nós, os usuários, enfim, não teríamos uma rodovia sem manutenção, sem socorro, sem retirada de animais mortos da pista, sem recolocação de sinalização, sem roçada nos acostamentos, porque é isso que nós vamos viver espero que 6 meses, né? Mas o que a gente vê do DENIT
o que a gente vê dos trechos do DENIT na duplicação da BR-116, o que a gente vê do DENIT nos trechos não pedagiados, dando o exemplo aqui da estrada de Bagé a Santana do Livramento, infelizmente não nos dão nenhuma esperança de que isso vai acontecer em tempo hábil e nem que essa responsabilidade de socorro mecânico, de socorro em casos de acidentes, vai recair, na verdade, para os usuários, né? E para os municípios, enfim, infelizmente nós vamos voltar a chorar mortes aqui na nossa estrada por uma ação que, insisto, populista e eleitoreira, que eu acho que não tem nada a ser comemorada em relação a isso. Por fim, quero registrar que na sexta-feira será realizada às 12 horas aqui na Câmara de Vereadores a audiência das metas fiscais, com a Comissão de Orçamento e Finanças. E, sem mais para o momento, declaro encerrada a presente sessão.